Hoje está cheio de pessoal aqui ouvindo, hein? Está Oi? cheio de visita. Hoje está cheio de visita aqui. É aqui, Ai, Estela. que ótimo. Olha lá, olha a tia Oi, Carol. meninas, bom dia. Meu primo. Caiu por sua causa. Bom dia, bom dia. Pô, caiu por sua causa. Todo mundo Tá bom. passeando. Bom, então Tamo- vou pedir para vocês colocarem o microfone no mudo. Eu vou fazer a introdução aqui, nós já estamos gravando. Então, bom dia a todas, todos, para todo mundo que está ao vivo e para quem tá, né, quem vai chegar depois aí para assistir. Hoje é o nosso terceiro encontro dos nossos encontros do grupo Consciência Viva, esse grupo que tem um intuito da gente aprofundar nos conhecimentos das tradições de autoconhecimento. A base, né, dos meus estudos é a tradição do yoga, mas eu caminho por muitos caminhos que me levam a descobrir ferramentas e, principalmente, a minha própria experiência. Então, quando eu falo do consciência viva, e assim como eu faço com as minhas aulas, não tem como a gente não colocar a nossa experiência, porque é aquilo que a gente aprende de uma técnica, de uma ferramenta, e aquilo que a gente pratica na nossa vida, aquilo que a gente experimenta, é que vai fazer esse encontro da teoria com a prática. Então, um conhecimento, para ele se tornar uma sabedoria, ele precisa desse espaço da prática. E é o que eu sempre falo: saber e não sentir é a mesma coisa que não saber. Então, eu já entendi que essa jornada de autoconhecimento é um caminho onde eu vou descobrindo quem eu sou, na essência, né? Então, a gente veio aqui ao longo dos nossos encontros trabalhando aspectos dessa pergunta que permeia aí: quem sou eu? E o eu, quem eu sou, a minha essência é o nosso objeto de estudo. O que a gente está querendo descobrir é justamente isso. Quem sou eu? E a partir do momento que eu descubro, como que eu vivo essa experiência dessa essência? Como que eu vivo essa experiência na prática, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês agora a tela. Deixa eu ver aqui, que tem muitas coisas abertas. Então, essa é a nossa jornada aqui do Consciência Viva. E aí, esse primeiro módulo, né, a gente está falando sobre a sabedoria do corpo, essa jornada de transformação. E aí, a gente começou a jornada falando sobre essa sabedoria do corpo, sendo uma sabedoria do corpo físico, né? A gente falou muito sobre o corpo físico. Aí, na nossa segunda aula, a gente ampliou para reconhecer nossas outras camadas, o nosso corpo prânico, o nosso corpo psicoemocional, o nosso corpo é, mais espiritual, né? O nosso corpo astral. Então, a gente foi fazendo esse desdobramento geral, entendendo, a gente falou sobre os fluxos de energia do corpo, as nadis, a energia dos chakras. Então, a gente vai fazendo aqui um pouco sempre desse retorno, né? Essa volta ao passado. Eu vou lá, vou contextualizando para entendendo a construção desse caminho que eu estou fazendo. Então, todo o processo de aprendizagem que a gente experiencia na nossa vida é um processo da gente descobrir, né, quem a gente é através da própria pedagogia da vida, porque a vida é extremamente pedagógica, né, gente? O tempo inteiro a gente está aprendendo. Então, um termo que eu uso muito nas aulas e eu sempre isso para mim faz muito sentido, é reconhecer esse olhar, né? O primeiro ponto é essa autoobservação. Então, essa figura da menina aí no espelho, ela está fazendo o quê? Observando a si mesmo, que é o processo dessa jornada de autoconhecimento, essa jornada de soltar as máscaras, soltar tudo aquilo que eu penso que eu sou, todas as identificações dessa construção desse pensamento,
para eu verdadeiramente ir me reconhecendo. Então, esses personagens, eu não vou aprofundar nisso, gente, porque a gente está lá na primeira aula, na segunda aula, então, quem não assistiu, volta lá, né? Estão todas as aulas gravadas disponíveis, para que a gente possa reconhecer dentro desse caminho e sair das identificações que a gente cria, né? Dos personagens que a gente vive. Eu sou a Carol, né? Meu nome é Carolina, mas eu também, além de mãe da Marina, sou esposa do Patrick, sou filha da Ana, filha do Renato. Eu tenho o meu papel com os meus alunos, com as minhas amigas, com os meus amigos. Então, a gente está o tempo inteiro dentro de muitos papéis. E imagina só se cada um desses papéis tiver exigências e demandas, como é que a gente passa de um personagem para o outro fluindo com mais naturalidade? Então, a gente solta os protocolos dos personagens para a gente ir fazendo essa investigação desse ser. É como se fosse essa atriz, esse ator, essa essência, que está ali vivendo a experiência em personagens diferentes. E, ao mesmo tempo, eu não me apego àquilo, eu não sou aquilo, eu sou esse ser que observa isso. Eu sou esse ser que está vivendo e observando essa experiência. E aí, a gente foi falando sobre os diversos aspectos na segunda aula, dessas camadas dos nossos corpos, né? Da gente se reconhecer além do corpo físico. E no nosso encontro hoje, a gente vai trabalhar o Prana Maya Kosha, que é o corpo energético. Então, quando lá na última aula, a gente passou por essa figura aqui dos koshas, né? A gente trouxe esse olhar, né, para a gente entender todas essas camadinhas que a gente experimenta. O Annamaya Kosha, que é o nosso corpo físico, né? Isso que a gente vê aqui, que a gente conecta os nossos órgãos dos sentidos. Tô indo rápido, gente. Qualquer coisa, manda mensagem aí no chat, tá? Então, a gente tem o nosso corpo físico, a gente tem o nosso corpo, que aqui é só a parte da revisão mesmo, a parte do nosso corpo energético, que é o Pranamaya Kosha, que é o foco do nosso estudo hoje, né, da experiência que a gente vai fazer hoje. A gente tem lá o Manomaya Kosha, que é o nosso corpo psicoemocional. E aí eu parei ali e não aprofundei, porque eu vou aprofundar mais lá na frente, porque senão fica muita informação. Então, eu falei um pouco mais sobre esses três e vou continuar aqui. Quando a gente terminar o Manomaya Kosha, o corpo psicoemocional, aí a gente vai avançar para os outros. Então, hoje o nosso objeto de estudo aqui é o Prana Maya Kosha, esse trabalho da nossa energia vital. E o que é, gente, o Prana Maya Kosha? Vocês percebem que ele está ali entre o corpo físico, né, e as outras camadas mais sutis, não percebem? Então, o Prana Maya Kosha, ele é essa ponte, né? E por que esse nome Prana? Porque ele é constituído de prana. Prana, que significa a energia vital. Então, essa camada do nosso corpo, ela preenche toda a primeira camada, é o que traz essa vitalidade, né, para o nosso corpo físico, que é o Annamaya Kosha, e faz essa ponte entre um campo e o outro, um corpo e o outro. Então, essa ponte imagina só, eu quero fazer uma conexão de uma caixinha de água com uma outra caixinha de água. E aí eu coloco uma mangueirinha fininha. Se eu coloco aqui uma mangueirinha fininha, vou botar aqui que eu gosto de ver vocês também. Se eu coloco uma mangueirinha fininha de uma ponta para outra, o que acaba acontecendo? Passa pouco fluxo de um para o outro, né? Mas se eu coloco um canal, né, um cano, um espaço maior para fluir de um para o outro, de uma caixinha para outra, eu tenho uma troca entre as duas caixinhas mais fluida, não é? Então, aqui, nesse lugar da energia vital, é onde a gente vai começar a perceber, né, essa conexão do prana sendo a própria energia, né, que vai vitalizar todos esses corpos, o corpo físico, e também aumentar esse contato, essa conexão entre os corpos sutis, e que vai manter eles unidos.
Essa palavra prana, o que que lembra a vocês aí? Galera que está acostumada a praticar yoga, o que que lembra a vocês a palavra prana? O que que a gente faz no yoga? Que eu falo assim, agora nós vamos fazer um exercício de pranayama, não é? São os exercícios respiratórios do yoga, não é isso? Então, quando a gente está respirando, a gente está absorvendo prana. Até aí tá bem tranquilo, não tá, gente? Entendendo essa conexão. A gente pode aprofundar pra caramba, a gente pode aprofundar pra caramba, mas o meu principal objetivo não é a gente encher a nossa mente com mais informações ainda do que ela já tem. O objetivo é a gente entender e começar a experimentar, a sentir a energia no nosso corpo, tá? Então, esse fluxo de energia que a gente experimenta no nosso corpo, deixa eu puxar para cá, é o que a gente vai perceber dessa experiência aqui, onde a gente vai começando a entender, né, que o prana, esse corpo energético, é o que está envolvendo todos os canais, todas as nadis, que são esses canais energéticos. Então, como é que a gente pode experimentar isso? A gente pode visualizar esses canais energéticos como sendo a nossa corrente sanguínea, né? A gente tem uma corrente sanguínea que nutre e leva oxigênio para todo o nosso corpo. O corpo energético é como se fosse exatamente todos esses canais, todos esses capilares, só que num nível energético, e isso se distribui por todo o nosso corpo, por todas as células do nosso corpo. E é esse fluxo energético que ativa esses principais canais de energia. Vocês estão vendo que tem um fluxozinho ali com a setinha de ida, chamado ida branquinho, tem o vermelhinho, que é o Pingala, e o central, que é o Sushumna. Então, quando a gente trabalha a energia do prana no nosso corpo, aumentando esses níveis de energia, a gente está aumentando a fluidez desses canais, e isso faz com que a energia dos nossos chakras elas sejam ampliadas. Eu estou tentando trazer da forma mais simples, a explicação da forma mais simples, para que a gente compreenda, num nível muito prático, a importância da gente trabalhar esse corpo energético, tá? Então, vocês percebem ali, quando a gente olha essa figura, todo mundo está vendo a figura? Quando a gente olha essa figura, né, do nosso corpo energético, opa, a gente consegue perceber. Calma aí, eu mudei aqui. Deixa eu ver se ainda está aparecendo para vocês. Então, quando a gente está aqui, a gente consegue perceber esse fluxo. Se vocês olharem, chakra significa o centro, a roda, né? Esse vórtice de energia. E ele tem um movimento, um fluxo de movimento. Calma aí, gente, que eu apertei alguma coisa aqui. Fiz uma besteira. Eu não estou sabendo desfazer. Hum. A pessoa cheia de intimidade com a tecnologia, apertou alguma coisa aqui e soltou. Deixa eu me achar de novo. Tá tudo bem. Vocês estão me vendo e vendo a Drica ou estão só me vendo? Estão só me vendo, tá. Estou te vendo. E agora eu vou botar aqui para... consegui. Pronto. Aí vocês estão vendo a imagem e estão me vendo ou estão vendo só a imagem?
A imagem no fundo A e você no imagem. cantinho. Ah, show. Então agora foi. Ah, isso. Obrigada. Então, tá. Aí a gente está aí olhando a imagem. Então a gente vai pensar nesses centros energéticos, os chakras, como uma roda, né? Então, pensa numa roda e agora pensa numa roldana. Essa roda é uma roldana. Existe nessa roldana, pensa numa cordinha passando na roldana. A roldana serve para quê? Quando uma parte da rodinha está descendo, a outra parte está subindo, não é? Então, o fluxo de energia que sobe e desce faz essa roda rodar, né? Então, é esse fluxo de energia fluido no nosso corpo que faz todo o nosso corpo físico e sutil trabalhar em harmonia. E o que que acontece? Quando a gente diminui o nível de energia vital do nosso corpo, o nosso corpo começa a capengar nesse fluxo energético. E aí, dependendo de aonde no meu corpo esse fluxo energético ele vai recebendo menos aporte de energia, a gente vai começando a ficar com aquela energia ali mais parada, sem uma energia nova. Então, trazendo isso numa perspectiva bem compreensível assim, sabe, uma parte do corpo que não chega sangue, o que que acontece com essa parte do corpo que não chega sangue? Ela vai diminuindo o aporte de nutrientes, de oxigênio. E aí, o que que vai acontecendo com aquela parte do corpo? Às vezes ela vai necrosando, não é assim que acontece? Vai ficando ali, aquela parte não cicatriza, um machucado, quando não tem um fluxo sanguíneo, né? A sua circulação não está fluindo. O nosso corpo energético é a mesma coisa. E aí, gente, quando a gente junta aqui nessa imagem, né? Essas duas imagens foram imagens que a gente trabalhou na última aula, né? Quando a gente traz aqui nessa imagem, a gente consegue ter uma visão geral, né? Desse fluxo de energia, dos principais canais energéticos ali. Lembra que os canais energéticos estão no corpo inteiro, são como capilares no nosso corpo inteiro. E a gente tem essa representação aí dos principais canais de energia, que, como a gente já falou desde o início, na nossa coluna é onde está o maior fluxo de energia, e é por isso que a gente falou nos nossos últimos encontros sobre a importância da gente cuidar da saúde do nosso corpo físico, da nossa coluna, porque está tudo isso daí interligado. E uma coisa que acontece no nosso corpo mental, psicoemocional, uma coisa que acontece no nosso corpo espiritual, ele vai afetar o nosso corpo físico, tanto que a gente tem um monte de gente hoje vivendo essa experiência de receber, né, uma carga de estresse, de experimentar uma carga de estresse mental muito grande, porque estamos muito mentais, e aquilo se reverberar no nosso corpo e as pessoas sentirem taquicardia, sentir falta de ar, né? Então, foi o sutil lá gerando estímulos que se manifestaram no físico. E é a mesma coisa, é um caminho de mão dupla, quando a gente experimenta no corpo físico, tudo aquilo que a gente experimenta no corpo físico vai se reverberar nesse corpo sutil, tanto no nosso psicoemocional, quanto no nosso espiritual, quanto no nosso corpo energético. Tudo aquilo que eu trago de estímulo para o meu corpo energético, para esse prana maya kosha que a gente está estudando hoje, vai reverberar onde? Em ambos os corpos. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. A nossa mente tem essa habilidade de ficar segmentando as coisas, porque a gente não consegue, pela nossa limitação mesmo, enxergar o todo. Mas na nossa jornada de autoconhecimento é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está aprendendo a enxergar o todo. Então, vou abrir aqui para falar com vocês. Aqui, consciente dessa experiência aqui agora, estamos acompanhando? Sim, né? Não é simples? Vocês acham simples? Pode abrir o microfone aí, senão fica muito eu falando.
É simples, mas é muito difícil, Carol. Qual é a Simples. parte que é difícil? Não, é difícil até você ter uma consciência disso. Porque você tem que ter o conhecimento para você ter essa consciência. E você tendo essa consciência, a coisa fica mais fácil. Aí você Sim. começa a entender muita coisa, né? Mas tem que ter essa consciência, entendeu? Esse conhecimento. Que a tua consciência, ela vem através do teu conhecimento, uma consciência maior daquilo que você deseja, né? Sim, Então, eu acho que é muito por aí, entendeu? exatamente. Essa consciência, ela vem a O partir do conhecimento. momento que a gente traz o conhecimento. Por isso que o conhecimento liberta a gente, né? Porque Sim, faz a gente trazer uma outra perspectiva. Então, eu sempre falo isso nas aulas. A gente faz Jnana Yoga, né? Que é o yoga do conhecimento. A gente vai atrás das informações, das tradições, a gente vai atrás das ferramentas de autoconhecimento. Para quê, gente? Para que a gente possa ganhar perspectivas. Só que saber essas perspectivas e não aplicar não vai fazer com que a gente sinta, para que a gente traga isso para a nossa experiência. Então, fala assim: olha, gente, meditação é muito bom. Todo mundo fala que meditação é muito bom. Mas você saber disso e você, na sua rotina, não parar, praticar. silenciar e fazer, precisa do quê? Qual é o ponto central que precisa ir? Da nossa ação. A gente No nosso precisa esforço. agir. Então, nada do que a gente aprenda, e isso, gente, para mim, assim, é uma grande armadilha dentro da jornada do autoconhecimento. Porque a gente é ensinado a valorizar o conhecimento intelectual. Só que a gente não tem só inteligência intelectual, a gente tem inteligência corporal, a gente tem o nosso sentir. Então, às vezes, até quando a gente é criança, uma pessoa fala assim: ah, mas ele não vai muito bem na escola. É, a criança se sente super mal. Eu conheço um menino que a mãe dele estava assim, falou assim: ai, mas ele tem dificuldade, ele demora assim, ele não acompanha o ritmo de todo mundo. Tudo bem, eu entendo. Mas a inteligência corporal dele, ele tem 7 anos de idade, ele parece um ginasta. Ele faz um monte de coisa com o corpo dele, ele tem uma expressividade através do corpo. Oi? Pode falar que eu não ouvi. Travou, Drica. Fala de novo. Tem que investir nisso. Então, assim, por que que eu só valorizo o intelecto? Essa é a estrutura do nosso sistema de crenças. E aí tem uma pessoa com um dom artístico, uma sensibilidade, e essa pessoa ela precisa desconstruir essa sensibilidade para ser bom em matemática, português e física. Gente, então assim, o próprio processo de autoconhecimento, eu sempre falo que quando a gente está adulto, é um grande processo de desconstrução, justamente por isso. Porque a gente vem sendo encaixotado ao longo da nossa história. E aí chega um momento que a gente vai começando a questionar. Então, o primeiro ponto é a autoobservação. Eu me observar dentro da experiência. O segundo ponto é começar a abrir espaço para questionar. Por que que eu faço isso desse jeito? Por que que eu acho que tem que ser dessa forma? Porque a gente vai, a partir desse questionamento, a gente vai começando a experimentar uma vida um pouco mais autêntica, porque a gente não vai partir só do intelecto, só daquilo que está no programado na nossa mente. A gente vai começando a perceber isso num campo mais sentir. Peraí, se eu estou aqui para viver as experiências, se a grande questão são as minhas próprias experiências, por que que eu vou ficar seguindo uma agenda, um protocolo? A vida não é igual para todo mundo. Eu não posso comparar a minha vida de uma pessoa que estudou escola particular a vida inteira, minha mãe pagou escola para mim, me deu uma boa base, eu passei no vestibular. Eu vou comparar com uma pessoa, com uma criança que cresceu sem recursos, sem a presença da mãe, e eu vou achar que todo mundo tem que ser igual? Gente, eu dei certo, era o mínimo, era mais do que minha obrigação, a quantidade de oportunidades que eu tive. E aí eu vou comparar a história de uma outra pessoa? Não, todo mundo vai conseguir. Não é. As experiências que a gente veio passando ao longo da nossa vida vão moldando a gente também.
Então, a gente olhar para a nossa história e sair desse lugar de padronização, de uniformização que a gente veio crescendo ao longo da nossa vida, parar de se comparar e começar a olhar para a gente, tirar essa mente expansiva, porque a mente faz isso, ela vai lá e se expande, se conecta com tudo do lado de fora. E começar a olhar para dentro, peraí, a minha história, aquilo que eu vim fazer aqui. Porque aí a gente vai começar a viver a nossa própria agenda. A gente vai começar a viver a programação que a gente fez lá antes de vir para cá. Aquilo que eu vim fazer. Então, a vida vai começar a ter mais sentido. A gente vai começar a parar de sofrer por causa do propósito. Qual é o meu propósito mesmo? O que será que eu vim fazer aqui na vida? Fica todo mundo desconectado. Por quê? Porque está cumprindo uma agenda que não é a sua própria agenda. Que está cumprindo um protocolo que não é o seu próprio protocolo. Então, é um grande processo de liberdade para a gente conseguir fluir por inteiro na vida. E vai ser isso, gente, até o fim dos nossos dias, se Deus quiser. Se a gente também. Até o fim dos nossos dias, a gente vai estar desconstruindo, porque o caminho ele se faz na medida que a gente caminha, né? Na medida que a gente vai caminhando, a gente vai fazendo. Então, todo esse questionamento que a gente abre, esse conhecimento que, tipo, é difícil, mas é difícil porque eu não tinha a perspectiva. Agora eu tenho. E aí eu pergunto para vocês, como eu posso manter o meu nível de energia vital elevado? Aí a gente vai continuar. Como é que eu posso fazer isso? Manter o meu nível de energia vital elevado. Então, uma das coisas que eu falei, né? Eu já trouxe isso na última aula. Esse fluxo aqui que a gente, né, reconheceu na última aula, que pensamentos, se eu penso, eu gero uma emoção, um sentimento. Ai, pensei na minha filha. Pensei na minha filha brincando. Aquele pensamento da minha filha brincando, se divertindo, me trouxe uma emoção, uma satisfação, uma alegria em ver que ela está feliz. Essa satisfação trouxe uma reação física no meu corpo. De repente, eu sorri, porque eu pensei na minha filha. E isso trouxe para mim um comportamento. Então, um pensamento, uma emoção, uma reação física, um comportamento. Mas, de repente, eu olhei para minha filha e eu tenho um padrão de preocupação muito elevado. Eu olhei para minha filha brincando e quando eu olhei ela subindo naquele escorrega alto, aquele pensamento que veio foi um pensamento de tipo, ai meu Deus, ela é muito pequena, esse escorrega muito alto, ela está subindo. E é aquele pensamento de preocupação. Eu já visualizei ela caindo, me trouxe uma emoção e já me deu aquele gelo na barriga. O meu coração já acelerou. Qual foi o meu impulso? Já correr para ficar perto dela, que já afetou o meu comportamento. Entende? Então, o pensamento gerou uma emoção, um sentimento que reagiu no físico e trouxe aquilo para o meu comportamento. Só um minuto. Então, aquilo trouxe para o meu comportamento. E aí, gente, o que a gente vai compreender agora nesse corpo energético? O sutil, ele precede e controla o denso. O que isso significa? Que sim, a força desse fluxo, ele vem do campo sutil. Até porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na forma humana. Então, o campo sutil, vocês percebem, tem uma camadinha física e várias camadinhas, né, sutis. O energético, o psicoemocional. Então, todas essas camadinhas sutis, elas precedem e controlam o denso. E é por isso que eu entendo que é uma via de mão dupla. E se agora eu entendo que isso precede, ele controla, ele envia essas informações para o denso, e agora eu sei que o denso tem essa conexão direta, é uma via de mão dupla. Quando isso se manifesta no físico, isso é um presente, porque aqui eu posso reconhecer, né, na matéria aquilo que as minhas emoções estão me trazendo à tona, percebendo, né, esse fluxo sutil, essa energia permeando ali o meu corpo. Então, esse conhecimento, ele me dá a oportunidade de eu reconhecer quais são as formas que, de repente, são possíveis para que eu possa elevar esses níveis do meu corpo energético. O prana é
energia vital, que a gente chama de prana, que dentro da tradição, dentro do yoga, a gente chama de prana, né? No Tai Chi vai chamar de Chi, no cristianismo chama de Espírito Santo, né? Tem vários nomes que são dados aí, né? Então, depois eu vou mandar um textinho lá no grupo para vocês, para complementar aqui com mais informações, assim, porque eu não botei muita coisa na apresentação, porque eu queria muito que a gente fizesse a parte prática hoje. Então, quais são as formas, gente, que vocês, de repente, a partir dessa compreensão de energia vital, vamos pensar juntas aqui o que eu sinto que me traz vitalidade para o meu corpo físico. Vamos focar no corpo físico inicialmente. Vamos colocar a Cuca para pensar. O que eu faço que eu sinto que me traz uma certa vitalidade no meu corpo? Exercício. Exercício. Então, movimentar o corpo, você sente que traz uma determinada vitalidade para o seu corpo. Ótima observação. Mas quem? Qualquer coisa escreve no chat. A respiração também. A respiração. Resposta de uma yoga, né? 9 anos fazendo aula. Para mim, é uma boa leitura, Carol. Oi? Para mim, o que me traz essa tranquilidade, é uma boa leitura. É tentar me conectar de alguma forma comigo mesmo. Eu me sinto bem, assim, sabe? Um lugar, natureza, que me Relaxa. transmite paz, o mar, entendeu? A natureza, o mar. Natureza, Isso me natureza. A isso. leitura, ela tira a tua mente da aceleração, né? Aí você Com começa a certeza. sentir Isso. esse nível. Ou seja, a minha energia, ela não está se dispersando para vários lugares fora do agora. Eu estou fazendo uma atividade que está me trazendo presença. Então, a presença, esse foco da gente diminuir a agitação da mente, a gente está diminuindo a dispersão de energia. E coisas que elevam o nosso nível de prana. A respiração é o principal deles, né? Se a gente pensar, a gente não dá para parar de respirar, né, gente? Dá para Não. ficar dias sem beber água, dias sem comer, mas não dá para parar de respirar. Então, realmente, a gente, na nossa respiração, a gente tem um grande aporte de energia vital, né? Quando a gente movimenta o nosso corpo, o que acontece com o exercício? A gente, quando movimenta o corpo, a gente está mudando o fluxo de energias estagnadas. Aí que funcionam as asanas, as posturas do yoga e exercícios de uma forma geral. Mas quando a gente está consciente, muda a percepção, porque a gente consegue sentir mais esse prana no nosso corpo. Então, numa aula de yoga, onde a gente está juntando dois elementos aí, a gente está trazendo a consciência para a nossa respiração e a gente está se movimentando com mais consciência. A gente começa a sentir essa carga elétrica percorrendo o nosso corpo, né? A gente vai sentindo mais o nosso corpo. Então, a gente vai começando, mesmo que a gente não tenha consciência disso, a gente vai começando a perceber o que o prana está fazendo quando a gente está ali observando a nossa respiração em cada uma daquelas posturas. Então, na medida que aquilo vai passando, aquela energia vai passando pelo nosso corpo, ela vai como uma água limpinha que vai limpando um caminho, purificando. O fluxo da gente respirar consciente e respirar consciente enquanto está fazendo o movimento com o nosso corpo, isso vai fazendo com que a gente vá criando esse fluxo de purificação do nosso corpo. A gente vai começando a perceber de uma forma mais. A gente vai ganhando essa sensibilidade para perceber essas sensações sendo manifestadas ali, né, no nosso próprio corpo. Então, essa consciência do prana, ela é uma prática para a nossa vida inteira, né? E a gente vai aprofundando isso na medida que a gente vai ganhando o quê? Conhecimento. Então,
se o foco da minha mente... Então, olha só, a camada psicoemocional, ela está focada no corpo. Então, você está trazendo a atenção para o teu corpo físico. Aí você começa a respirar. Vamos fazer essa experiência agora, né? Começar já um pouco da nossa prática. Eu estou aqui e aí eu começo a prestar atenção no meu corpo. Comecei a respirar, perceber para onde a minha respiração está indo. Agora, percebe que quando a gente começa a respirar, não vai dando uma vontade de fechar o olho? Né? Vai. Vai dando uma vontade de aquietar. Quando a gente respira, sentindo a energia do corpo, deixa o teu corpo curvar e espreme o rosto assim, faz um bico. Faz um bico assim, deixa o corpo curvado. Aí respira. Que sensação que isso te dá? Observa. Agora, abre o teu peito, cresce a tua coluna. Que sensação que essa respiração te dá agora quando você alonga o seu corpo dessa forma? Quando você De abre, liberdade. não dá uma sensação mais gostosa? Respirar dessa forma? Trazer essa... Por quê? Porque você abriu espaço. Então, sim, gente, a postura do nosso corpo físico, ela muda a forma como a gente se sente. Então, a condição do nosso corpo físico, ela muda a experiência que a gente tem. E isso a gente consegue perceber sem muito intelecto, não é? Por mais que eu falasse aqui, se a gente não tivesse feito essa experiência, a gente ia perceber. Então, quais são as formas de eu trazer essa percepção do meu corpo energético e eu elevar esses níveis? Vamos pensar no pilar, primeiro a nossa respiração. Quando a gente está respirando, trazendo mais oxigênio, a gente está nutrindo mais o nosso corpo físico, não é? Quando a gente traz um aporte maior de oxigênio para o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro, aumenta o aporte de oxigênio. Isso faz com que a gente comece a concentrar. E quando eu estou trazendo a consciência para essa respiração, o meu pensamento disperso que estava indo para aquilo que eu vou fazer depois, aquilo que eu fiz ontem, o compromisso de não sei o quê, aquele monte de coisa que a mente está acostumada a ficar, quando eu trago essa energia dispersa dos pensamentos para focar na respiração, ao invés de dispersar, gastar energia, eu estou concentrando num único lugar. Então, eu estou preservando a minha energia, porque a minha energia está aonde o meu pensamento está. Então, para onde o meu pensamento está indo, está levando a minha energia, como um rio que está fluindo e você vai abrindo um monte de desvio, um monte de desvio. A quantidade de água dali, ela está o quê? Está sendo dispersa. Então, a sua quantidade de energia, com esse ritmo de pensamento acelerado, vai gastando. E aí a gente vai ouvir assim, ah, não, eu estou muito cansada, não vou fazer exercício hoje, não. Se o exercício, se quando eu me movimento, eu tiro aquela estagnação do corpo, naturalmente a minha respiração, a minha frequência respiratória muda. Então, por que que a gente acredita que o exercício cansa? Não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido. Então, eu tenho a minha respiração, eu tenho o foco da minha mente, dos meus pensamentos, para preservar o nível de energia vital. O contato com a natureza. Tudo é feito de prana. Então, tudo é feito de energia, tudo é natureza, tudo é energia vital. Por que que quando eu estou lá com o pé na areia, olhando para o mar, eu estou sentindo que o meu nível de energia está aumentando? Porque eu estou me conectando com aquilo que também é feito da mesma coisa que eu. Aquilo dali também está cheio de energia vital. O Sol, existe vida nesse planeta se não tiver o Sol? Então, Não. pegar Sol é uma forma da gente nutrir o nosso corpo energético. E aí a pessoa que não pega Sol fica com baixa de vitamina, ou seja, afeta o corpo físico. Um estilo de vida mais natural traz para a gente mais energia vital. Vamos trabalhar agora no olhar da nossa alimentação. Alimentação. O que que tem energia vital?
o que vem da terra, o que é natural. Bebe um suco de manga, aquela manga da época, docinha. Você não bota quase nada de água assim, bebe aquele suco de manga e bebe uma Coca-Cola. Eita, Percebe a diferença de sensação no seu corpo. Uma coisa é a sensação que está aqui na boca, porque o nosso paladar está viciado. Eu estou falando da sensação quando aquilo está dentro de você. Vocês sabem que faz diferença. Come um monte de. Come um pacote de biscoito de maisena e come um pote de salada de frutas. Percebe a diferença? Eu não vou nem falar de carne, tá? Vou falar só de alimento que está vivo, que tem energia vital. Uma pessoa que morreu tem energia vital? Mas uma manga que está ali tem energia vital. Uma couve, uma fruta, um legume tem energia vital. Então, se eu quero aumentar os níveis de energia vital do meu corpo, fisicamente, que tipo de escolha alimentar eu vou fazer? Saudável. O que que é saudável? Que vem da terra, que tem frequência energética semelhante ao meu corpo. Então, se a gente está falando de corpo energético, a gente está falando da energia sutil dos alimentos. E aí tem um livro muito interessante, que é o do Gabriel Cousens, Nutrição Espiritual. E aí ele tem, inclusive, tipo, livros de... Um livro dele que é A Cura da Diabetes através da Alimentação. Quantos estragos a gente faz no nosso corpo através da alimentação? Uma coisa muito simples que eu pedi para vocês deixarem separados, porque a gente vai usar na meditação hoje. Água. Água, gente. Água. Como a gente se sente quando a gente bebe água? O nosso corpo é constituído basicamente 70% de água. E aí a gente não repõe. A gente na cidade já tem um problema, né? Porque a água não é boa, né? A água não é pura. Aí a gente bota a água na garrafa plástica, que fica lá em contato com plástico um tempão no mercado, e aí compra e fala, essa é a água natural. Não, gente, a água natural é aquela que a gente pega na fonte, né? Não é água do mercado embalada com plástico, cheia de microplástico sendo espalhado, né? A gente tem muita coisa que a gente precisa realmente rever dentro da nossa vida aí, dos nossos hábitos, para que a gente realmente consiga melhorar, né? E manter esse nível de energia vital do nosso corpo mais elevado. Então, voltando aqui na nossa apresentação. Manter esse nível de energia vital elevado, conversamos sobre vários aspectos. Falamos do fluxo dos nossos pensamentos, emoções e trouxemos vários deles, né? Várias formas da gente reconhecer e elevar esses níveis de prana do nosso corpo. Aqui, vou botar esse vídeo aqui para vocês assistirem. Vocês estão ouvindo? tá sem áudio. Agora eu dei stop, mas antes estava ouvindo, não? Não. Não, Não estão ouvindo o vídeo? não. Ah, então peraí. Ainda bem que eu parei para perguntar, tá vendo? O Deixa... vídeo, para mim, tá em câmera lenta, assim, meio que pausado, aí vai um pouquinho. Ah, E deixa eu mudo. tentar. Vou tentar uma outra forma aqui para ver se ele. Pra ver se não, depois eu também não tem problema, que depois eu mando o vídeo para vocês. Vou ver aqui. Agora está aparecendo?
Está aparecendo, mas sem áudio. Bom, tudo bem, para a gente não perder tempo, eu vou mandar o link do Aham. YouTube do vídeo para vocês, tá? Esse vídeo que eu ia mostrar para vocês aqui é o vídeo do estudo do Masaru Emoto, que é um cientista japonês que fez um estudo, né, mostrando as moléculas de água, né? Algumas de vocês já conhecem, que já foram lá no Museu do Futuro, sabem? E esse vídeo é bem legal, porque vocês vão conseguir ver as imagens ali da frequência, né? Ele expôs essas moléculas de água a experiências diferentes, palavras amorosas, de coisas que edifiquem, né? Música clássica, enfim, coisas que numa energia sutil eram coisas boas, né? Fluidas, harmônicas. E expôs outras moléculas, né? Outros potinhos lá com água, a palavras ruins, guerra, dor, coisas assim que têm uma frequência energética ruim, pesada, que a gente sabe que não, né, que não bate bem, que não reverbera positivamente com a gente. E quando ele foi olhar, né, ele pegou essas águas, expôs a isso, congelou a menos 25 graus, e quando ele foi observar essas moléculas, as moléculas ganharam formas diferentes. Então, as moléculas que recebiam estímulos amorosos criaram formas lindas. E as moléculas que recebiam as palavras ruins, né, de baixa vibração, elas formaram assim coisas completamente deformadas mesmo. Então, por que eu trouxe isso? Porque, gente, se 70% do nosso corpo é feito de água, imagina a influência que tem o nosso estilo de vida, aquilo que a gente se expõe. O tipo de coisa que a gente assiste, o tipo de música que a gente ouve, o tipo de fala e de conversa que a gente tem, tudo gera uma frequência energética, uma vibração. Então, eu preciso realmente estar mais consciente e presente das escolhas que eu faço na minha vida para eu conseguir manter o meu nível de energia vital. Quando você vai, pensa numa experiência de quando você vai conversar com uma pessoa que está lá no maior baixo astral e tudo mais, né? E aí você se permite entrar naquela frequência. Aí você fica lá naquela tristeza, vendo aquele monte de notícia ruim que passa na TV, um monte de coisa. Não é que você eu vou ser alienado. Gente, não tem problema nenhum ser alienado de notícia ruim. Sinceramente, acompanhar todo dia o que acontece na guerra da Ucrânia mudou a vida de alguém para melhor? Não. Você sabe que tem, independente do que está acontecendo no mundo, você precisa manter a sua frequência elevada e vibrar essa frequência elevada para todos os cantos do planeta. Pensa que quanto mais energia você tem, mais você expande o seu campo. Então, aonde você for, mais você contagia as outras pessoas com a tua frequência elevada. E isso cria esse campo protetor. Porque da mesma forma que uma frequência energética, uma baixa frequência de uma pessoa que às vezes chega naquela tristeza, naquele baixo astral ali, te contagia, você também pode contagiar positivamente tudo ao seu redor. O que precisa, gente? A manifestação da nossa intenção. A gente precisa estar consciente desse poder que a gente tem, essa frequência que a gente tem. Então, assim a gente consegue reconhecer essa energia, a gente começa a controlar essa energia para aumentar, a conservar. E a gente começa a fazer o quê? A gente começa a canalizar essa energia, porque a gente vai direcionando a nossa energia com um propósito. A gente vai começando a colocar, caramba, ali, eu tô vendo uma briga acontecendo. Às vezes eu não tenho condição de ir lá e separar a briga, mas eu posso começar a mandar uma frequência energética diferente ali. Então, observar os nossos pensamentos, regular as nossas emoções,
trabalhar o equilíbrio do nosso corpo físico com hábitos saudáveis de vida. A gente sabe que ficar sem dormir, né, prejudica o nosso corpo. A gente sente isso. E por que que a gente continua repetindo padrões que fazem o nosso corpo adoecer? Através da alimentação, através das nossas escolhas diárias. Uma vez que eu estou vendo, que eu sei, não dá para desver. Só que a gente realmente precisa desconstruir a ideia de que um Salvador está fora da gente. Que é quando o Salvador chegar. Nós somos deuses em ação. Nós precisamos colocar a mão na massa, literalmente. Nós precisamos ser a mudança. E isso é muito clichê a gente ouvir isso. Seja a mudança que você deseja no mundo. É simples, mas é difícil praticar, não é? Porque a gente não pode sair da presença. É o tempo inteiro estar em presença, é o tempo inteiro estar em presença ali, consciente disso. Então, uma das formas que a gente pode fazer isso é a gente aprender a dominar essa mente, Eita. dominar esses pensamentos. E é exatamente isso, né? Para a gente elevar esses níveis de prana, a gente vai fazer isso a partir de uma escolha cuidadosa de um estilo de vida. De um estilo de vida que é um estilo de vida mais saudável, mais harmônico. Então, nada vai tirar o teu potencial de ação. Você precisa fazer. Eu queria muito falar assim, gente, olha só, hoje eu vou fazer uma meditação, vocês vão fluir na vida e nunca mais vão precisar fazer esforço nenhum. Eu queria, não, mas é todo dia, igual a gente toma banho todo dia, igual a gente escova o dente todo dia. A gente precisa orar todo dia, a gente precisa vigiar todo dia, a todo momento, purificar, limpar o sistema de crenças, é a todo momento. E a vida é extremamente pedagógica, o tempo inteiro ela traz situações para a gente poder treinar essas mudanças. Eu quero ser uma pessoa mais amorosa, aí vem aquela pessoa agressiva, para você controlar o seu ego e ser amoroso. É isso, é desse jeito, é simples assim. Só que o trabalho de desconstrução, gente, a gente está curando na gente e está curando toda uma cadeia que foi manipulada, todo um sistema de crenças. Então, se eu estou consciente, eu preciso fazer esse esforço sobre mim mesmo, né? Tá, paz? Esforço sobre si próprio. Eu preciso dessa consciência, fazer isso conscientemente. E aí, para eu conseguir manter essa mente, que é muito expansiva, oscilante no lugar, eu preciso treinar essa habilidade, a habilidade em ação. Manifestar a mim mesmo o tempo todo, a habilidade de me manifestar a partir da essência, não do ego. O ego, ele está identificado com todos aqueles personagens, todas as máscaras. Eu vou levar desaforo para casa. Você sabe quem eu sou? Fala, meu amor, você é a poeira cósmica num planeta que está no subúrbio da galáxia. Sujando tudo. Olha o que está ao seu redor. Olha a grandiosidade. Você não está sob o controle de nada, absolutamente nada. Vocês conseguem reconhecer isso? A nossa mente, ela é expansiva, né? Ela se conecta com tudo que está fora. Então, a gente precisa fazer um movimento para conectar com o que está dentro agora. Porque a desordem está dentro. A gente está enxergando a desordem fora porque a desordem está dentro. A desordem de fora incomoda porque ela está espelhando. O mundo é uma grande sala de espelhos. E quando uma coisa acontece, ela gatilha uma experiência dentro de você. A pessoa nervosa chegou, gatilhou em mim uma sensação, e aí você teve uma reação com aquilo. Só que o controle que você tem é a forma como você vai agir diante daquela situação. Então, o autoconhecimento é a nossa capacidade da gente pegar aquilo que a gente está sentindo e conscientemente escolher como que a gente vai lidar com essa situação. É simples, é fácil? Nem sempre. E a gente só consegue tornar com que isso seja mais fácil à medida que a gente vai ganhando a habilidade. E a habilidade,
A maturidade, ela não vem com o tempo, ela vem com a prática. Senta no sofá e deixa o tempo passar. Nada acontece, gente. Fica só rezando para a sua saúde melhorar e não levanta não a bunda do sofá e vai se cuidar. Nada acontece. Não tem oração, é ação. A oração é a ação, da ação correta. É você fazer a ação correta. Então, como que diversas tradições estão tentando trazer para a gente há milhares de anos, estão falando. Conheça-te a ti mesmo. Orai e vigiai. Você é a mudança que você quer ser. Para onde você olhar, você vai ter dicas. Que o único caminho que a gente tem para fazer é para dentro. É reconhecer. O conhecimento é para isso. Tá vendo como a gente organizou um monte de pensamento? E quando a gente ouve, é como se a gente sempre soubesse, não é? Tudo isso que a gente conversou aqui, quando a gente ouve, é como se a gente já soubesse disso, não é? Sim. Por quê? Porque eu não estou trazendo nada novo. Eu estou invocando esse conhecimento dentro de vocês. Eu estou fazendo vocês lembrarem aquilo que vocês já sabem, porque isso está aí dentro. E o que a gente faz quando a gente vai fazer as práticas de purificação, a meditação, os exercícios respiratórios, pranayama, o domínio do prana. Eu vou trazer um fluxo de diferente da respiração que eu estou padronizada a fazer, uma respiração curta, né? Eu vou aumentar o aporte de energia vital do meu corpo através da respiração para eu aumentar o fluxo de energia. E quando eu começo a movimentar essa energia dentro do meu corpo, onde tem energia parada, vai começando a circular e aí a coisa começa a acontecer. O fluxo começa a acontecer diferente. Então, é simples? É simples. Saber disso muda? Muda a percepção. Mas para mudar de verdade, precisa praticar, tá? Então, vamos praticar? Vamos. Então, o que eu trouxe de proposta hoje? No yoga, a gente tem a ferramenta dos pranayamas, que são os exercícios respiratórios, e a gente tem ferramentas como asanas, como mudras, como as meditações que a gente pode fazer, né? A meditação, a gente tem o momento do relaxamento. Então, às vezes a gente fala assim, fiz uma meditação guiada para relaxar. Então, aquilo é a prática do relaxamento. Para a gente começar a soltar um pouco o ambiente externo e começar a perceber o corpo. E aí eu começo a perceber a energia do meu corpo. E aí os pensamentos vão vindo, eu vou deixando eles ir, e eu vou focando a minha atenção, até que eu vou conseguindo pegar essa concentração e começar a ficar com essa concentração só no meu corpo. E aí está na respiração, numa sensação ali, na respiração. Aí entra um pensamento e você volta para a respiração. E na medida que eu treino essa habilidade, eu vou começando a focar. E daqui a pouco eu estou só na respiração. Quando eu consigo encontrar um único foco, a minha mente começa a entrar num estado meditativo. E o estado meditativo é o estado que eu soltei todas as identificações, todas as preocupações, tudo aquilo que está fora de mim, eu começo a focar. Dhyana, meu foco contínuo num único ponto, um foco contínuo num único ponto. Então, como a gente está trabalhando com a frequência energética vibratória, a gente também vai usar um mudra hoje. O mudra são os gestos que nós fazemos com as nossas mãos. Então, hoje nós vamos fazer Vitam Mudra, que é esse gesto aqui, ó, de colocar as nossas mãos dessa forma. E a gente vai trazer esse fluxo de energia, tá? E a gente vai trabalhar a nossa respiração de uma determinada forma. Eu vou pedir para vocês, quem tem fone, colocar o fone e sentar com a coluna ereta. Não precisa cruzar a perna se não for confortável para você. Eu estou sentada numa cadeira agora. Senta com os ossinhos do bumbum na cadeira. De preferência, de uma forma que você consiga botar os seus pés no chão ou então cruzar as suas pernas. Você vai pegar o seu copo de água, porque a gente vai fazer
né, uma vibração, colocar uma frequência vibratória, né, energética de uma intenção, quando a gente chegar no final da nossa meditação. E eu vou pedir para vocês colocarem o fone, que eu vou ver aqui, vou tentar compartilhar aqui com vocês o som, tá? Peraí, eu vou ver se eu consigo. Uhum. Vocês estão ouvindo o som, não estão? Eu não estou não, Carol. Mas estão me ouvindo ainda, né? Estou te ouvindo. Só um ruídozinho, mas não é som. Lá no fundo, só um ruído. E agora? Agora sim. Então, eu coloquei um som que é como se fosse um ruidinho mesmo, mas é um som de natureza, tá? Tem sim o som da natureza. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Vamos fechar os nossos olhos. Sentar de forma confortável. Vamos fazer o gesto no nosso lugar, colocando a nossa mão na direção do nosso umbigo. Coloca as duas mãos na direção do seu umbigo. Relaxando mais os seus braços. Você não precisa mover agora. Não precisa ouvir. Vai tomando consciência da sua respiração. Sinta sua coluna alongando. Percebendo o ar entrando e saindo da respiração. Presente, consciente nesse corpo. Aos poucos, vai percebendo a sua respiração natural, percebendo, tentando lembrar o gesto das suas mãos. Enquanto você sintoniza com as sensações que são provocadas por esse gesto, vai percebendo como a sua respiração ela vai sendo suavemente direcionada para a sua pelve, para o seu abdômen.
E você, nesse momento, sinta essa área uma fonte interior de energia vital. Expirando, vai sentindo o seu abdômen sincronizado com a sua inspiração. Você inspira, o seu abdômen sobe. Quando você exala, o seu abdômen sincronia com a sua respiração. Naturalmente, aprofundando. Sinta as suas mãos nesse momento como uma extensão da sua respiração. Quando você inspira, elas se afastam suavemente uma da outra. E quando você exala, elas se suavizam de volta. Com o abdômen e as mãos se movendo em sincronicidade com a respiração. Inspirando, seu abdômen, e as mãos se movem sincronicamente, afastando. A exalação da sua vida. E ao observar esse movimento, você vai sentindo despertar da energia vibrante dentro da sua força interior. Analisando essa energia para cada parte do seu ser, você restabelece o livre fluxo do prana, melhorando seu nível de bem-estar, aumentando a sua vitalidade. Começa agora a visualizar uma cor que combina com a sensação de energia plena na sua área abdominal, na sua área pélvica. Visualiza a cor que você sente. Ao inspirar, se alinhe com a sua fonte interior. E ao exalar, analisa o prana e a cor visualizada para as suas pernas e pés, nutrindo essas áreas com energia. Vai respirando para sentir a expansão e o relaxamento energético das suas pernas, pés, sintonia com a sua respiração natural. Agora, na sua próxima inspiração, volta para sua fonte interior. E ao exalar, sinta a energia vital e a sua cor natural, nutrindo a área pélvica e a parte baixa das costas. Respirando profundamente, sentindo essas áreas expandindo e relaxando em sincronia com a sua respiração íntima. Permitindo nesse momento que elas sejam completamente nutridas. Agora, na sua próxima inspiração, alinhe a sua fonte interior. E ao exalar, permita que o prana flua naturalmente para o plexo solar, do peito, para a parte média e superior das costas.
Dedica aí, com a sua postura alinhada, um tempo para sentir essas áreas se expandindo, se tornando cada vez mais livres, em sincronia com o ritmo da sua respiração abdominal, banhando toda essa região com energia vital. Tem o fluxo da sua respiração. As suas pernas, seu tronco completamente nutridos. Permita agora que a energia vital e a sua força natural sejam canalizadas por seus ombros, braços, mãos, preenchendo as suas extremidades com forças agora pulsando, respirando e sentindo essas áreas expandindo, relaxando em sintonia com o ritmo da sua respiração. Visualize como elas são preenchidas com energia vital. Agora, essa próxima inspiração, volta a sua atenção para a vitalidade da sua fonte interior. E ao exalar, permita que o seu pescoço e a cabeça sejam banhados por essa energia vital. Inspire lenta e profundamente, sentindo prana fluindo livremente por essas áreas do seu ser, nos completamente. Agora, dedique algum tempo para permitir que a energia vital e a cor que você escolheu irradie da sua fonte interna, sentindo todo o seu ser, expandindo e relaxando energeticamente, sincronia com a sua respiração. Inspira, sentindo todo o seu ser, expandindo e relaxando. Sintonia com seu corpo de energia. Leva agora as suas mãos na direção do seu copo de água. Bota o seu copo de água entre as suas mãos. E repita 3 vezes, ou em voz alta ou silenciosamente. Com o livre fluxo da energia vital, experiencie vitalidade total. Com o livre fluxo da energia vital, experiencie vitalidade total. Com o livre fluxo da energia vital, experiencie vitalidade total. Sinta a vibração, a frequência da energia que emana das suas mãos e reverberar essa água. Respirando consciente. Vibrando.
Coloca as suas intenções. Reconhece o seu poder de intenção. Quando você se sentir pronta, abre os seus olhos. Observa como você se sente. E é claro, se quiser, beba da sua água cheia de energia. Como vocês estão? É simples, né? O esforço não está no fazer. O esforço está no romper o movimento de começar. Parar o fluxo, o padrão, para ir lá e fazer o que precisa ser feito. E aí a gente precisa estar muito consciente do nosso propósito. Eu fiquei muito na dúvida se eu falava já da energia vital ou se eu falava de propósito nessa aula, sobre os nossos propósitos internos. Mas eu falei, não, eu vou seguir o fluxo, que de alguma forma o propósito vai entrar. Porque esse resgate que a gente está fazendo na nossa jornada de autoconhecimento não é um resgate dos personagens. É um resgate simplesmente da gente lembrar quem a gente é. Lembrar quem a gente é. Sair desse fluxo de sofrimento, lembrar quem a gente é. E a vida ela é muito simples. Ela é muito simples, mas a gente está num emaranhado mental muito grande, que enche a gente de dúvida, enche a gente de questionamento e enche a gente com tanta bagunça. Isso que a gente está sentindo agora, esse relaxamento, essa paz, é a nossa essência, é o que a gente é. Por isso que eu preciso cessar a agitação da mente para eu poder ficar o máximo de tempo possível nesse estado. E quanto mais eu me mantenho nesse estado de presença, de centramento, se chegar uma pessoa muito irritada agora falando com vocês, nem dá para se irritar com ela de volta. Nem dá. Você está tão preenchido, você vai olhar para ela, capaz de você pensar assim, tipo, ai, seja. Você vai só olhar e o seu olhar vai emanar tanta coisa para ela, assim como você emanou, porque você vai emanar tanta coisa que a pessoa vai se desarmar, tipo, por que eu tô irritado, né? Mas a gente não está fazendo isso porque a gente quer fazer o outro mudar. A gente está fazendo isso porque a gente quer se manter nesse estado de presença. A gente pratica yoga e yoga. Eu tenho muitas definições que eu identifico para explicar o que é yoga, mas yoga é a habilidade em ação. É eu pegar essa habilidade de estar em mim mesmo e estar com isso em ação o tempo todo. O tempo todo, constantemente, nessa habilidade de estar presente. Não deixar que o comportamento do outro faça eu sair de mim mesmo, tirar a minha paz. Não deixar com que os meus julgamentos e as minhas supostas superverdades, eu achar que isso é a única verdade, que isso tem que fazer sentido para todo mundo. Não, o que faz sentido para mim faz sentido para mim. Não necessariamente precisa fazer sentido para o outro. Eu não estou aqui para cumprir a expectativa de ninguém, nem ninguém cumprir as minhas expectativas. E aí, quando a gente reconhece isso, a vida vai se tornando muito mais simples. E aí é muito mais fácil a gente manter o nosso nível de energia vital, porque a gente não está dispersando ela com essas pequenas coisas. As coisas não cumpriram a minha expectativa. Isso é uma grande ilusão, gente. A expectativa é uma grande ilusão. A gente traça um planejamento, eu falei isso essa semana na aula, né? A gente traça um planejamento na nossa vida, e esse planejamento é só para a gente ter uma direção para começar a dar os passos. Mas não significa que é lá que eu tenho que chegar. E é uma grande desconstrução da nossa psique, a gente se desinformar, entendeu? Tudo aquilo que a gente acredita, a gente começar a questionar. Não é porque vende no mercado que é comida, né?
Aí a gente estava falando de comida assim, mas poxa, tem um biscoito aqui que vende no mercado. Gente, mas também vende produto de limpeza no mercado. Pode ser que esteja com o rótulo de comida, mas nem tudo que vende como comida é alimento. Então, as escolhas que a gente vai fazendo na nossa rotina, dia a dia, momento a momento, aquilo que funcionou ontem não necessariamente vai funcionar. Se vocês fizerem essa meditação hoje no final do dia, provavelmente vocês vão sentir a meditação de uma forma diferente. Porque a pessoa que vai estar meditando é diferente. Viveu as experiências diferentes. Depois de ver, não dá para desver. Já vi. O que eu vou fazer com isso agora, né? Então, alguém tem alguma dúvida sobre o tema? Porque aí eu encerro e a gente faz o nosso bate-papo pós, né? Que não fica gravado. Que aí a gente pode fazer coisas mais pessoais e tudo mais. É o bônus de quem vem ao vivo, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, que de repente essa minha dúvida poderia ser contribuição, né, para outras pessoas também, depois que assistirem a aula? Não? Eu tô tão boa professora assim, gente, estou ensinando tão bem que ninguém tem nem dúvida. Eu tô com dúvida agora se isso é bom ou não. Mas é porque é muito simples, né? E eu falo isso assim, quando é um conhecimento que é invocado dentro da gente, vai fazendo tanto sentido que, tipo, é isso, né? Eu tenho certeza que é isso que eu sou. Quando eu sinto essa experiência de paz, tipo, é isso, eu sou isso daí mesmo, né? Então, deixa eu fazer aqui um encerramento oficial, agradecer a todo mundo que está ao vivo, quem assistiu depois. Obrigada, espero que essa experiência tenha sido transformadora, porque eu acredito muito nisso, e essa é a minha forma de ser contribuição. Todas as vezes que eu estou em contato com esses conhecimentos, né, e eu tenho a oportunidade de praticar, eu estou aprendendo, e eu falo que é muito importante isso para mim, eu falo que eu acho que eu preciso mais do que todo mundo, e é por isso que eu escolhi ensinar, porque eu nunca paro de me conectar, eu estou sempre aqui presente, estudando, lendo, né? Então, isso para mim, compartilhar isso é muito gratificante. Compartilhem esse vídeo, né, com outras pessoas, o grupo é aberto para todo mundo, começou para trazer a gente ter mais tempo juntinho, né, eu com os meus alunos, com as minhas alunas, mas por que não, né, já que o digital abre essa possibilidade para a gente trazer mais pessoas para esse movimento, para essa jornada para dentro, que é o lugar realmente de salvar a nós mesmos, né? De ser realmente, quando a gente acende a nossa luzinha, a gente é mais um ponto, né, de luz no mundo. Então, gratidão a todos e todas pela participação. Quem não assistiu às últimas aulas, tem uma playlistzinho aqui no canal. Então, um ótimo dia de luz e de paz para todos nós.